Bem, a primeira lei fixa do universo, as leis fixas são leis eternas, imutáveis, justas, universais, que a própria natureza integral das coisas não contraria, mas o ser humano pode contrariá-las, porque é dado o livre-arbítrio. A natureza não mexe no seu livre-arbítrio, ela permite o seu livre-arbítrio. Você pode fazer o que bem quiser e puder. Na medida que você pode, você faz. Você pode fazer. Para o quê? Para que você resolva seus problemas e, ao mesmo tempo, consiga aquilo que você deseja, ainda que seja um capricho. Então, o que diz a primeira lei fixa? Tudo emana de uma só realidade, existente e inexistente ao mesmo tempo. Como você percebe, isso não cabe no teu cérebro, não cabe na tua mente, por enquanto. Então, vamos admitir uma ideia de ser. Ser absoluto que contém o ser relativo, porque, caso contrário, não seria absoluto. O que é absoluto contém tudo, portanto, também o relativo. Então, ele percebe a si mesmo na consciência, como sendo aí o terceiro véu da inexistência existente. Isso não cabe na nossa compreensão. E a essa trindade, ser absoluto, ser relativo e consciência de ser, ou do ser, a essa trindade, os antigos cabalistas e judeus chamaram de Ein Sof Aur, ou seja, ao terceiro véu do inexistente existente, que é a consciência, é chamado de Ein Sof Aur. Algo como luz, nada, absoluto. Então, eu acho interessante, tem uma novela que passa no TV aberta, chama-se Gênesis, e o tema de abertura dessa novela aparece, inclusive, além da letra, aparece, inclusive, umas figurinhas que antes de fazer os olhos da figurinha, ela não via, não percebia. Então, nós nem podemos afirmar se este mundo já estava aqui antes da luz ou se ele foi visto depois da luz. Entendemos que ela não estava, essa realidade toda não estava aqui mesmo. Então, luz, nada, absoluto. E ele chamava também de Adonai, Elohim, eu sou, Hashem, Jeová, Javé, etc. Os religiosos, eles chamam isso de Deus, o Pai, Eterno, Criador. Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo, eu já sei que o Espiritismo foi uma forma de encarar a espiritualidade de uma forma científica, meta-científica. Foi até porque o Kardec era um professor, não religioso. E estudou os fenômenos sobrenaturais do ponto de vista científico, chamando de essa realidade dos três véus de fluido cósmico universal. E a ciência moderna, especialmente a física quântica, chama isso de cósmico quântico. Fatos, mas é uma posição. Por isso que eu tenho bastante isso é a verdade dentro da vida. Nosso Deus eterno é um. A verdade é um só. Qual seja ele, ser relativo, ser digo, absoluto, relativo e consciência de ser.
mas é um só. Não tem divisão. Ser absoluto contém o relativo e contém a consciência para perceber a si mesmo. Precisa perceber a si mesmo em outras realidades, quantas forem possíveis. Então, vai ficando um pouco claro isso. Eu chamo isso de algo divino, uma extensão de Deus, se não for ele próprio, talvez porque não possa ser conhecido diretamente, porque não há nada mais poderoso que isso. Então, essa reflexão elabora conceitos profundamente metafísicos e espirituais. Envolve ideias de absoluto, relativo e consciência de ser absoluto e relativo. Como uma trindade universal nos mundos. No curso a gente vê quantos mundos são, antes de entrar para os reinos. Então, nós vamos explorar essas ideias de uma forma mais estruturada, a começar pelo conceito de um ser absoluto. E o ser absoluto é entendido como sendo a essência fundamental, imutável, eterna, que transcende todas as coisas, mesmo antes da criação, a partir da ausência. Ele é o fundamento da existência, muitas vezes identificado como Deus, a fonte universal ou o um nas tradições neoplatônicas. No Vedanta, o hinduísmo, né? Por exemplo, o ser absoluto seria Brahman, não é ser Deus. A realidade suprema, além de todas as dualidades e fenômenos. Em segundo, o segundo véu da inexistência está dentro do absoluto, porque ser absoluto também contém relativo. Esse ser relativo refere-se à existência condicionada, limitada, marcada pelas dualidades, como vida e morte, bem e mal, etc. Ele é o eu no mundo manifestado, sujeito às leis do tempo, do espaço, causalidade. O ser relativo se encontra em constante mudança e é percebido através dos fenômenos físicos naturais. A realidade como experimentada pelos nossos sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar, 5 sentidos. E terceiro, véu da inexistência, está a consciência, porque a ideia de trindade pode sugerir que a consciência atua como um elo entre o absoluto e o relativo. Mas aí nós tiramos uma compreensão da consciência suprema, absoluta, a fonte universal, transcendente, não dual, da qual tudo emana. Consciência individual, percepção de si mesmo, né, do eu, o relativo, que experimenta a vida na forma que conhecemos, nossa singularidade. E isso é muito subjetivo, é pessoal, é de cada um. É a consciência cósmica. Seria o estado de interconexão entre o individual e o universal, o supremo, onde o relativo começa a perceber a sua unidade com o absoluto. Por isso que eu digo, nós não expandimos a nossa consciência. A consciência não nos pertence, mas ela que se expande no seu interior. É por isso que se percebe, vai percebendo uma parcela maior da realidade presente, que não é visível. Então, na medida que a consciência se expande em cada um de nós ficamos, logicamente, mais desenvolvidos e competentes para seguir este mundo. A partir até
do visível para o invisível. Agora, as consciências estão também nos mundos manifestados. A consciência como força mediadora que faz você enxergar, que fez o ser enxergar, que faz o ser existir, derrama-se, por assim dizer, ou se expressa nos mundos materiais, espirituais e metafísicos. Essa interação, ela pode ser vista como criação, a manifestação do absoluto no relativo. A sustentação, essa interconexão e harmonia nos mundos. E o retorno, o caminho de volta da consciência individual ao absoluto, buscando aí a unidade, a não dualidade, pregada por muitos. Quando você percebe o não dual, você deixa de ter problemas, ser problemas e realizar os seus objetivos de vida, seja ele de saúde, de suprimento, de riqueza, ocupações, relacionamentos. Porque você sabe onde está o remédio para um problema, que é chamado de simples obstáculo, e também as forças universais que facilitam a realização dos seus objetivos, projetos, metas. Então, essa reflexão faz eco em várias tradições espirituais, como o Vedanta e hindu, o misticismo cristão, a trindade divina, e o sufismo, que isso seja para a vida. Errai, você está feito.